Você já deve estar sabendo que o Uber foi condenado a pagar 1 bilhão e contratar motoristas. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender é que isso não, de fato, não vai acontecer ainda, beleza? Por quê? Eu tô indo direto ao assunto, beleza? Depois a gente se apresentar, mas vamos direto para a notícia. Existe se não me engano, trânsito em julgado, tá? Isso foi na primeira instância, o Ministério da Justiça foi e decidiu entrar com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Uber, beleza? A maioria, se eu não me engano, das instituições, da área da justiça e advogados, defendem que o Uber não precisa registrar ninguém. O Uber não tem vínculo empregatício com esses caras, tá? Isso é defendido pela maioria. E o Uber ainda pode recorrer a essa decisão. Isso aí pode chegar lá no STF ainda, beleza? Então, o trâmite em julgado, né, todo esse processo é longo. Não entendo muito de direito, então fico salvo aí caso haja algum engano nas minhas falas. Mas é basicamente isso. O Uber ainda não precisa registrar ninguém nem pagar a multa, tá? O Uber vai recorrer. Mas tem muita gente torcendo para isso. Entenda o seguinte, isso não afeta só o Uber, beleza? Vamos lá. Quem está brigando por isso é o Uber e eu recomendaria que as outras empresas dessem uma ajuda nisso aí. Porque esse efeito vai causar outros efeitos nas outras empresas que trabalham dentro dessa mesma similaridade. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos imaginar um cenário onde o Uber registra os motoristas e paga essa multa aí. Beleza. Todo motorista de Uber ou os que têm algum tipo de registro lá no aplicativo, eu digo, precisam ter cadastrados na CLT, na sua carteira e tal, que foi motorista ou que é motorista. O Uber vai ter que pagar taxas empregatícias, benefícios e outras coisas aí. Fora os que trabalham de noite e tal, adicional de salubridade, adicional noturno, os negócios todos aí. Então, isso seria um baita de um problema. Porque se o Uber se sujeitar a isso, o custo de um motorista aqui em São Paulo, no Brasil em si, mas eu vou colocar mais São Paulo, onde as pessoas acreditam que usam mais o Uber, em outros lugares as pessoas já têm seu próprio carro, às vezes o trânsito é menor. Colocar a metrópole é o que eu vivo, é o que eu entendo, então eu vou dizer mais aqui, não desmerecendo os outros lugares, deixando bem claro, tá? Isso é questão de conhecimento, eu conheço aqui em São Paulo. Vai encarecer a viagem, beleza? Vai encarecer muito. Acho que fica até mais caro que um táxi, só para vocês terem uma ideia. Isso vale a pena? Não. E para os motoristas, ter um salário precisa ser colocado no papel se esse salário sustenta a família e ainda vale a pena a manutenção do carro. A gente sabe aqui no Brasil, pelo menos é sabido, né, que alguns empregos, por exemplo, na área de tecnologia, que é o foco do canal, você pode trabalhar utilizando o seu carro. Normalmente a empresa te dá um salário, os benefícios, te paga um adicional, que seria a gasolina e tal, porém a manutenção nem sempre é coberta. Então quer dizer o quê? Se quebrar o motor do seu carro, você precisa mandar arrumar. Não é barato, dependendo do veículo que você tiver. Troca de óleo, troca de pastilha, a quilometragem do seu carro ela vai aumentar. Então quando você pega o seu carro e utiliza para trabalho, a quilometragem dele aumenta. Se for um carro novo, acaba desvalorizando mais que o normal, né? E por mais que tenha canais por aí que falem, né? E eu conheço alguns que falam, tem carros extremamente rodados, são muito bons, são muito bem cuidados, etc e tal. Tudo bem, pode ser muito bem cuidado, mas o valor dele é perdido. Então, tanto essas empresas de tecnologia que eu sei, eu tenho conhecimento, que não paga a manutenção do carro, e se você quebrar o seu carro, você fica sem trabalhar logo, é uma falta, logo você fica sem receber, basicamente isso, eu deduzo que o Uber vai seguir nessa mesma linha. Mas o salário não vai ser lá alto. Tem muitas pessoas que trabalham por aplicativo. Então, para o Uber, não compensa aumentar de maneira expressiva o valor da viagem para pagar o salário, pagar os impostos brasileiros aqui, né? Que praticamente você contrata um funcionário por 2 mil, você paga 4 a 5 mil no total, porque 2 mil e mais benefícios vai para o funcionário, o dobro um pouco mais vai para o governo, é sempre assim. Então não vai valer a pena. Isso sim pode ser o começo do fim do Uber aqui no Brasil. Beleza? A empresa pode falar, estou encerrando as atividades aqui. Tá, e o que as outras empresas têm a ver? O Ministério do Trabalho pode entrar com uma ação, caso venha a ganhar na justiça, vamos dizer dessa forma,
para que outras empresas também sigam esse mesmo exemplo. Então significa que o iFood tenha que registrar os motociclistas. É uma das questões. A 99 registrar os outros motoristas. Por mais que esse processo venha cair em cima da Uber especificamente. Outros aplicativos são referências. Inclusive a 99 tem táxi, que pode gerar vínculo empregatício até para os taxistas. Então isso pode gerar um outro efeito. O que eu estou dizendo, eu deixo bem claro aqui, tá? Não é exato, não está certo. A história é longa, até que esse processo todo termine. Mas eu estou dizendo para você as consequências disso. E o que é viável? Manter da forma que está, beleza? O Uber não precisa vincular ninguém à carteira de trabalho, à CLT, nem nada. Praticamente nenhum aplicativo precisa fazer isso. O preço, né, vai se manter, e é óbvio, aí são outros fatores como gasolina, manutenção de veículos, custos do aplicativo que são colocados e é o que você paga, que vai se manter da mesma maneira que está, além de duplicar ou triplicar dependendo da forma com que isso vai desencadear aí dentro desse processo, mas fazendo o vínculo dos motoristas na CLT, o Uber vai ter um custo extremamente exorbitante. Isso é prejudicial aí para o mercado, tá? De maneira geral. Eu discordo totalmente da CLT. Acredito que alguns pontos acabam limitando mais o funcionário e prejudicando o empreendedor na hora de contratar. Inclusive, se você pesquisar aí vagas PJ e CLT, o salário de um PJ é muito maior comparado ao CLT, porque CLT você tem que pagar os impostos para o governo. O governo não deixa barato quanto a imposto. E agora, eu ainda não sei se foi aprovado, mas antes você tinha que trabalhar um dia, e esse um dia ia para o sindicato. Agora você tem que trabalhar 3 dias, 3 ou 4 dias, alguma coisa assim, que vai para o sindicato. Então você perde esse valor de 3 a 4 dias trabalhados para o sindicato ganhar e o sindicato nenhum fazer nada para você. Porque eu não lembro de nenhum sindicato do ramo de tecnologia me ajudar de alguma forma. E para você tirar, parece que não é por e-mail, você tem que ir lá pedir, informar que você não vai contribuir. Eu não vi ninguém indo lá para perguntar como é que é, se eles insistem para que você contribua, etc e tal. Se depender de mim, 3 dias vou ficar lá na fila, viu? Vou ficar lá na fila, vou falar, não vou pagar não. Vou pagar não, vocês não me ajudam com nada, é uma tremenda de uma putaria isso aí. Não vou não. Beleza? Mas eu não sei especificamente como a coisa funciona. O sindicato diz, não, mas a gente tem desconto nisso. Tem desconto de nada. Tem desconto de nada. Desconto é tudo limitado. E tem gente, ó, o valor é X, com desconto é Y, mas se você for por fora é o mesmo valor. Às vezes é só enganação. Não sei. Beleza? Não vou afirmar. Melhor não afirmar nada. Mas tudo isso tende a prejudicar todo mundo. O motorista, porque o Uber vai embora, não vale a pena ele se manter aqui. Prejudica o Uber, porque ele perde um país para lucrar, crescer, lógico. E os consumidores, que às vezes dependem aí de um aplicativo, dependem do Uber para se locomover e chegar tarde em casa. Se for depender de táxi, dependendo de alguns lugares, não tem taxista, ó, abraço, você chegar em casa, você vai perder seu celular, sua roupa, sua cueca, se não perder sua vida, você vai estar de madrugada esperando um carro para te levar para casa e não vai ter nada, nem ninguém para te ajudar. E depender de alguns parentes, alguns são legais, outros não, mas parente a gente já sabe, né? Não é lá coisa boa. Enfim, gostou desse vídeo? Se inscreva e ative o sino das notificações. Para quem não me conhece, eu me chamo Douglas. Segue a gente no Insta, beleza? E nos vemos nos próximos vídeos. Falou!